iniciar. Pronto. Então, amigos, nós estamos aqui na nossa 6ª lição, né, do curso fundamental. Já estamos aí, passamos da metade, né, das nossas 9 ou 10 lições. E, então, o assunto de hoje é um assunto até que tem bastante conteúdo, mundos e almas, né, um assunto interessante. E, então, dou as boas-vindas hoje para todo mundo. Tuninho, quer falar alguma coisa? Eu queria dar boa noite a todos. É sempre uma grande alegria aí estarmos mais uma semana estudando a sabedoria da Kabbalah, que nós que já estamos nesse caminho há algum tempo sabemos a importância que tem o estudo dessa sabedoria e que ela é uma grande ferramenta para que nós possamos aí restabelecer essas conexões, né, que foram propositalmente quebradas, né, para que nós conscientemente, a partir de um determinado momento, pudéssemos aí reunir essas centelhas, essas fagulhas de doação que estão espalhadas por aí. E fazer parte desse grande projeto, e consciente desse projeto, é um grande privilégio, assim, né, que um dia vai ser de todos, né? Por enquanto, a gente só está criando essa massa crítica aqui para poder chegar a esse ponto. Eu só agradeço aí, cada dia mais pessoas, né? Então, amigos, vamos direto então à nossa lição, que ela é grande hoje e a gente tem relativamente, né, muito assunto, né? Então, como a gente sempre faz, eu vou fazer aqui um share do nosso PowerPoint para a gente começar aqui. Na verdade, acho que eu vou fazer um share aqui da região. A região vai ficar melhor. Então, ok? Deixa eu arrumar aqui. Tá ótimo. Bom, então, o nosso assunto hoje é mundos e almas. Em relação ao nosso livro, está da página 106 até a página 126. Né? E ele é o último tópico daquela unidade 2 que a gente se referiu. Vocês se lembram? A gente, nessa unidade 2, nós estávamos falando sobre o ambiente, né? Então, nós vimos a relação da pessoa com o nosso ambiente, né, como sendo algo necessário para a gente descobrir o Criador. Depois nós falamos da influência do entorno, do ambiente, né, sobre nós, né, e a nossa possibilidade de escolher um ambiente diferente, mais apropriado, né, para essa influência, né, uma influência benéfica. E hoje nós estamos vendo as raízes espirituais dessa relação entre o ambiente e a pessoa. Isso é que é o assunto básico de hoje. E de uma maneira mais específica, eu preparei aqui também esse slide. A lição ela se divide em 2 partes. Na página 106 até a 114, se fala dos mundos, 5 mundos. E depois se fala das almas. Ou seja, a lição é isso mesmo, os mundos e as almas. Nós já vimos que o mundo são níveis de ocultação, que o Criador, né, colocou sobre si mesmo, né? E nós aqui, no nosso mundo, né, chamado nosso mundo, o Criador é completamente oculto para nós. E a alma é aquilo que foi criado realmente, é o que realmente a criatura criada é essa alma, chamada de alma de Adama Rishon. Então, a gente vai começar com essa questão da luz, que é a luz que cria o desejo, que cria o vaso, como a gente já viu lá nas primeiras aulas. E esse assunto ele vai ser extensivamente tratado no nível intermediário, que depois do nosso curso fundamental, né, de 9 a 10 aulas, a gente vai ter 10 aulas também
num outro nível, que é o nível intermediário, que trata exaustivamente dessa parte da estrutura dos mundos espirituais. A gente hoje vai ver um pedacinho disso, assim como uma introdução para poder continuar falando de outras coisas. Depois nós vamos falar desses mundos, desses 5 mundos, e essa ocultação, né, que o Criador, como eu já acabei de mencionar, né, colocou em relação ao que é revelado e em relação ao nosso mundo. E vamos ver um conceito que nós já vimos também na segunda aula, a aula que era a percepção da realidade, que tudo está dentro da gente, todos os mundos espirituais são uma imagem interior nossa. E com isso a gente acaba a primeira parte, e a segunda parte vai falar especificamente das almas, ou da alma, né, nesse mundo. É dito que o que é realmente criado, essa alma que é criada, é uma alma única, chamada alma de Adão Arishon, e essa que é a verdadeira criação. E nós vamos ver que no processo que o Criador entendeu para nos desenvolver, para a gente se tornar igual a Ele mesmo, ele entendeu que deveria tomar essa alma única e quebrá-la em milhares e centenas de milhares de partes, numa estratégia de dividir para conquistar, né? E a gente vai ver isso, né? Como ele fez isso, quais as noções associadas a isso. E vamos ver também a implementação do plano da criação, que a gente tem visto também, aquele diagrama de 3 flechas, né? De acima até abaixo, o desenvolvimento no nosso mundo, e depois o regresso, né? O desenvolvimento de abaixo até acima. Então, essa é a noção geral, né? Do que nós vamos ver hoje nessa aula número 6. E então, deixa eu tirar daqui, antes que a gente comece, a gente já tem aí alguma pergunta, e também comentários, né, ou perguntas novas. Enquanto o pessoal vai pensando aí, né, em comentários, né, dos instrutores ou perguntas novas, eu vou respondendo aqui uma pergunta que eu estou vendo que o André fez. O André perguntou, eu já quero começar com uma pergunta. Se os instrutores são adeptos de alguma religião e se tem como vocês lidam com isso, deve ser. Né? E se tem religião, como vocês lidam com isso? Olha, isso não é problema nenhum, André. Como a gente diz, a sabedoria da Kabbalah não é uma religião. A gente viu isso, né, lá na aula número 0. Então, cada um pode ter a sua religião. Eu, na verdade, tenho a minha, né, sou praticante. Sei que o Aguinaldo também tem, por exemplo, o Aguinaldo pode comentar. Então, não há nenhuma questão. Na verdade, nós estamos falando da essência, né? A sabedoria da Kabbalah, na minha visão particular até, fala muito da essência das religiões. Coisa que eu, particularmente, né, às vezes vou ler um texto como Caiu na Minha Mão, de taoísmo, ou alguma coisa de budismo, você assiste um vídeo do Dalai Lama, e você vê, por exemplo, nesse caso específico do Dalai Lama, quando ele esteve no Brasil, eu assisti um vídeo dele, e ele falando sobre Nagarjuna, percepção da realidade, exatamente o que a gente fala aqui na sabedoria da Kabbalah. Então, acho que a gente tem o sufismo, né, na corrente do Islã, né, que é extremamente parecido também com a sabedoria. Então, acho que eu, por exemplo, sou cristão, né, o Aguinaldo é cristão, e a gente consegue unificar esses conhecimentos, né, sem nenhum problema. É claro que isso depende de cada um. Já tivemos aqui amigos que até abandonaram a sabedoria porque não conseguiram conciliar, né, isso com o cristianismo. Mas tem aqui 2 exemplos vivos, né, que conciliam. Eu concilio, sei que o Aguinaldo concilia também muito bem. Então, Aguinaldo, quer comentar alguma coisa, por favor, sobre isso? Bom, boa noite, amigos. Como o Carlos disse, a Kabbalah é uma ciência, tá? E as religiões abraâmicas que surgiram com Abraão,
são o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Elas são consideradas clipá da Kabbalah. Clipá é o lugar onde a gente tira prazer. Então, só que a essência continua sendo a Kabbalah, né? Então, nós temos as religiões da linha esquerda, da linha direita e da linha do meio. Mas vocês vão ter mais contato com isso. Mas nós, como estudantes de Kabbalah, nós procuramos trabalhar como ciência, fazemos experimentações dentro do nosso desejo. Então, o objetivo não é só retirar prazer. Por exemplo, às vezes você gosta de tirar prazer devocional, vamos dizer que é maravilhoso, vamos dizer assim, música, contato com outras pessoas, e não tem nada de errado, pode continuar fazendo isso. Só que a gente, como cabalista, a gente procura entender por que existe esse prazer, em que ponto essa casca, que a gente chama de clipar, ela interfere na busca da essência desse desejo. Então, nós procuramos sempre buscar a essência desse desejo. Por que esse desejo existe? Porque o Criador fez ele desse jeito e porque permitiu revestir ele com uma determinada casca que dá prazer. E o prazer a gente tem que tomar cuidado para ele não se tornar egoísta. Porque o egoísmo afasta a gente, de qualquer forma, da similaridade de forma com o Criador, que é a doação e o amor. Então, como o Carlos disse, temos amigos de diversas crenças, diversos ramos de ciência também, e isso não atrapalha a nossa unidade. A gente está unido para descobrir a raiz, a essência do nosso desejo de receber. Obrigado, Carlos. Eu que agradeço, Aguinaldo. Tá bom. Os amigos não fizeram nenhuma pergunta ainda, né? Então, vamos continuar no primeiro tópico, né? Vamos adiante. Eu vou fazer aqui um share screen. Né? E vamos começar, então, esse tópico, né, que é a luz cria o Kli, né, sobre a estrutura, né, dos mundos espirituais. Bom, nós temos, né, o básico, né, no estudo da sabedoria é o Criador e a criatura, né, o desejo de doar, o desejo de receber, ou a luz, né, e o Kli. Então, a gente vê que a luz, né, ela precede o Kli, ela cria o Kli, né, ela tem o sentido do Criador, né, e o Kli, o vaso, o desejo de receber, né, é o ser criado, ou virá a ser o ser criado. E, no entanto, a luz, né, como a gente tem visto sempre, essa figura da luz e o Kli, né, da doação e a recepção, a luz constrói o Kli não diretamente, mas em 4 etapas. Essas 4 etapas é exatamente o que a gente vai ver a seguir. Então, nós temos a fase raiz. Deixa eu pegar aqui a caneta também, para poder escrever um pouco melhor. Vou escrever. Você está escrevendo? Tá. Então, a gente tem a luz, né, que é esse desejo de doar, que a gente tem comentado, e tem esse desejo de doar, né, o Criador, a luz, criando um desejo de receber, finalizado aqui, terminado. Né? E entre essa fase, nós temos 4 fases de desenvolvimento desse desejo, até nós chegarmos à fase final, que é um desejo de receber completo, terminado, que é chamado, vamos dizer isso, de Malhut. É a fase 4, ou Malhut. Então, primeiro, a luz representa a fase raiz, né, a fase Shoresh, e ela cria esse desejo de receber, em primeiro lugar, vai se desenvolvendo, como a gente vai ver um pouquinho mais de detalhes, um desejo de doar, depois um pouco de recepção para poder ter o que doar, né, poder colocar essa intenção de doação, e depois um desejo completo que vai querer todas as fases anteriores, todo o prazer, né, contido
né, no prazer que o Criador dá e, além disso, também vai querer conhecer o próprio prazer do pensamento da criação. Então, vamos desenhar isso aqui um pouco melhor, depois de limpar aqui o desenho. Então, deixa eu pegar aqui meu tablet para poder desenhar. Então, a gente começa pelo princípio, né? O princípio é Atzmuto, vocês se lembram, a essência da qual a gente não fala, nem sabe o que é. E dessa essência, né, foi emanada luz, essa luz, da fase zero, ou fase raiz, né, ou fase choras, como é dito. Talvez não é importante esses termos, mas eventualmente eu vou escrever ou só falar. Mas essa luz, então, né, que é a fase zero, ela vai criar uma coisa criada que vai ser esse vaso, nessa fase. Né? E isso não será ainda criatura. Né? Isso vai ser, a criatura vai ser algo criado, exatamente como a gente disse, lá depois, como a alma de Adão Arishon. Então, por aqui nós estamos desenvolvendo algo que não é ainda criatura. Então, esse criado, né, que não é ainda a criatura, ele vai sentir essa luz como sendo um prazer na fase seguinte, nessa fase número 1. Então, aqui é como se a gente tivesse a luz, ela criando, preenchendo algo, o meu desenho aqui está mais ou menos, que venha a ser como se fosse um vaso, né, que mais ou menos desaparece até frente à luz, mas já configura o início, né, de um desejo de receber. Então, nessa fase 1, o prazer, né, que é experimentado nesse Kli, então esse vaso, né, vamos passar a chamar ele de Kli, que preenche, ele tem um nome especial, essa luz. É o prazer que o vaso sente quando ele sente essa luz que é direta, que vem de Atzmuto. Então, essa luz é chamada de luz de Rohma. Devia ter escrevido do outro lado, porque está tão pequenininho aqui. Uma luz de Rohma. A gente fica com isso guardado. E isso aqui é também chamado luz, vocês sabem que é prazer, né? Então, isso é chamado de luz do prazer ou luz da vida, até porque sem prazer não tem vida. A gente precisa do prazer, né? Bom, esse vaso criado dessa forma, ele começa a sentir, vamos dizer assim, depois que isso acontece, assim, como um discernimento, né, no fundo, né, ao final, ele começa a perceber a natureza dessa luz que preenche ele, que, na verdade, é uma doação, né? É um prazer, mas é uma luz de doação. E aí isso dá ao vaso também o desejo de doar. É como se nas paredes, né, vamos dizer assim, desse vaso, essa luz influísse com a sua própria qualidade, que é de doação. Então, isso desenvolve no vaso um desejo de doar. E como isso é um desejo, é um novo desejo, isso gera uma nova fase. Um novo desejo é uma nova fase. E então, essa nova fase é exatamente um desejo de doar, que a gente chama, né, de fase 2, né? E essa fase 2, ela tem intrinsecamente a ela exatamente esse desejo de doar. Então, esse prazer, né, que o Kli sente, né, quando ele doa, né, quando ele se torna, de certa forma, semelhante à luz, está doando como a luz doa, tem um nome novo. Esse prazer se chama um prazer de luz de Hassadim. Agora eu vou escrever um pouquinho maior aqui. Luz de Hassadim.
Luz é escrito assim, or. Aqui em cima, né, também seria or. Vocês estão vendo o meu desenho, não? Ou sim? Então, tá bom. Tá jóia. Então, nós temos a saída da fase 2, né? Acabamos de falar nela, né? E aqui, aquele desejo de receber, ele desaparece completamente, né? Porque ele permanece, nesse caso aqui, completamente vazio desse prazer de receber, que é Or Hormah. Então, aqui já não tem mais Or Hormah, só tem Or Hassadim, que é o prazer de doar, né? Também aqui começa uma certa transição, né? Ao fim desse processo, vem um discernimento, né? A fase 2, que é o seguinte: o vaso percebe que a natureza dele é de receber e que ele não pode ficar sem luz de Hormah, que é a luz, né, do prazer. Ele não pode ficar sem prazer, ele não tem vida. Or Hormah é a luz da vida. Então, ele pensa, né? Ele nasce nele um novo discernimento, que é esse que eu desenhei aqui, de que ele precisa receber um pouquinho de Or Hormah para ele ter realmente o que doar. Porque ele nem tem nada para doar, ele é só um desejo puro. Então, esse discernimento torna-se um novo desejo, e se ele é um novo desejo, ele é considerado uma nova fase, um novo desejo. Esse novo desejo ele vai receber um pouquinho de Or Hormah, que está do lado de cá, exatamente a mesma, né, que tinha aqui, a mesma, vou desenhar aqui por cima, né, essa Or Hormah, e vai receber isso aqui numa quantidade menor, digamos uns 10%, para poder doar 90% de Or Hassadim. E o Hassadim está aqui. Então, isso é o que constitui, né, a fase 3. Vocês notem que essas fases, elas, na verdade, são uma dentro da outra, né? São desejos que vão evoluindo. É como se, por exemplo, eu vou desenhar aqui, a primeira fase 0 é a luz, e a fase ela evolui para uma fase que é a fase 1. A fase 1 evolui para uma outra fase, né, que é a fase 2, e a fase 2 vai evoluir para a fase 3, né, onde recebe-se um pouco de Or Hormah para doar muito Or Hassadim. Essa é a ideia, né, de que as fases elas estão uma dentro da outra, vão se desenvolvendo, né? Mas nós estamos aqui na fase 3, e na fase 3 descobre que esse sistema de receber para poder doar é uma maneira de doar ao Criador, né? Na verdade, os mesmos desejos da fase 1 e 2, né, que estão aqui na fase 3, mas aqui mudou a intenção. Agora colocou-se uma intenção de receber para doar, né? Mas, ao fundo, né, da fase 3, também surge um discernimento novo. E esse discernimento é que a fase 3 ela descobre que o que mais se adapta à sua natureza mesmo é Or Hormah, uma vez que ela é mesmo um desejo de receber, ela é um clique e recebe, né? E então ela decide receber todo esse prazer, Or Hormah, na sua totalidade. Na sua totalidade, então, ele decide receber tanto essa Or Hormah aqui da fase 1, como ela decide receber um outro tipo de prazer, que é o prazer que o próprio Criador tem na doação. Ele quer dominar o pensamento da criação, quer usufruir de tudo, né? Essa é essa fase final, a fase 4, né? Que tem esse desejo de atingir o pensamento
do Criador. Quer dizer, ela quer ter todos os prazeres. Além do prazer propriamente dito, que é o Ahormá, ela quer também obter o prazer de doar. Né? O fato de doar, há um prazer, pode haver um prazer associado, ela quer isso, ela quer tudo. Então, ela é aquela fase final que a gente mencionou, né, que, além das fases intermediárias, a gente tinha a fase 0, que era a luz, e essa fase final, fase 4, que é chamada, do nome especial, chamado Malhut. Malhut significa reino, ou reinado. E o significado é que reina nela, o desejo de receber reina nela de forma absoluta. Ele quer tudo. Né? Então, é um reinado aqui do desejo de receber. Né? E essas fases anteriores são apenas estágios, né, para o desenvolvimento dessa fase 4. E, na verdade, além do Criador, né, é dito que a única coisa que existe é a fase 4, ou seja, o desejo de receber. Só existem duas coisas na realidade: o desejo de receber e a luz. Né? E esse aqui é chamado também de mundo de sem fim, o mundo de Ein Sof, porque o desejo de receber nesse vaso não tem limite, ele quer tudo. Então é chamado de Ein Sof. Então, para terminar essa parte, tem um último slide aqui para mostrar para vocês. Deixa eu limpar aqui para a gente não fazer confusão. Isso. Acho que vocês estão vendo. Esse desenho mostra exatamente, né, a evolução, né, do que nós estamos dizendo. A fase 0, a fase raiz, chamada Shoresh, né, que é luz. Ela cria a fase 1, que em hebraico 1 significa Aleph, né, o sentido aqui de 1 é Aleph. E esse é um desejo de receber, é criado aqui o Kli. Ele evolui para uma fase 2, chamada 2 Bet, né, que é um desejo de doar. Esse desejo de doar, ele se replica na fase 3, né, sendo adicionado, né, com um pouco, né, do desejo de receber, Ahormá, da luz, né, de recepção, e com o desejo de doação. E, por último, é gerada a fase 4, que é chamada de Dalet. Eu pulei aqui, 3 é uma fase Gimel. E dentro da fase 4, como a gente já mencionou, existem todas as fases anteriores. A fase aqui 0, 1, 2, 3 e a própria fase 4. Essa fase 4 ela é chamada fase 4 da fase 4, ou seja, Dalet de Dalet, né? A gente verá. E esse aqui certamente é um desejo novo, né, que foi criado. Aqui é dito que o vaso foi aumentando o seu desejo, né? O vaso vai aumentando o desejo, e depois nós vamos ver, né, que esse processo de 4 fases da luz direta, como é assim chamado, ele vai perpassar toda a criação. Ainda na aula de hoje a gente vai ver isso. Esse é um processo chamado, às vezes, de Havaiá, Havaiá. Não é bem assim que se escreve, na apostila está um pouco diferente, mas Havaiá, que significa que toda a estrutura da criação tem essa configuração de 4 fases dentro de tudo que existe. Bom, amigos, deixa eu tirar aqui, temos algumas perguntas, eu nem cheguei a ver. Amigos, Toninho? Tem uma pergunta do Lincoln aqui, que ele perguntou onde é que nós estamos dentro dessas 4 fases aí. Então, nós vamos ver isso mais adiante quando a gente
fizer a estrutura dos mundos. Na verdade, já vimos, nós estamos, né, nesse mundo, que fica abaixo, né, dos mundos espirituais, dos 5 mundos. A gente vai ver isso daqui a pouco. Né? Na verdade, ainda nem existe a gente ali. A alma de Adama Rishon, lembra, realmente o que vai ser criado, ainda não chegamos lá. Isso aí, nós estamos falando de um desejo de receber, que é a nossa essência, a nossa substância. Ainda não tem criatura aí nesse plano. Fala por Lincoln que nós estamos juntos. Então, mais alguma coisa, Toninho? Eu não estava vendo aí as perguntas. Não, só essa mesmo. Só essa? A que perguntaram também já foi respondida, né, sobre o formato. O Márcio respondeu. Sobre o formato do próximo curso, né, da próxima etapa, que seria o curso intermediário. O formato vai ser bem parecido, só que vai ser basicamente falando sobre a estrutura dos mundos, né? Então, essas 4 fases elas vão ser estressadas assim, ao máximo, né? Assim, ao máximo dentro do nível que a gente se propõe a colocar no nível intermediário. Né? Isso pode se estender, um estudo assim que pode levar anos e anos para se desenvolver. Né? Então, essas fases elas vão se estratificando, vão sendo... É como se fosse uma lupa, né? Tu vai botando uma lupa nessas fasezinhas. Então, isso é só um prenúncio do que vai acontecer, né? Isso é só uma coisa assim preliminar, né? Então, é um estudo bem legal, assim, bem interessante estudar os mundos espirituais. Então, eu acho que é o início, né, de tudo. Isso vai ser estudado, amigos, à exaustão na próxima fase, no curso intermediário. Praticamente toda aula isso é repetido, né, de uma forma mais profunda. Então, não se preocupem hoje, porque isso aí vai ser revisto muitas, muitas vezes no nível intermediário. Aguinaldo, quer comentar alguma coisa? Bom, amigos, o Carlos descreveu aí as 4 fases. Os cabalistas detectaram que existe um padrão na formação do desejo. E a gente está aprendendo como se formou esse desejo. E a gente pode falar, o Criador criou a criatura. Tá, mas foi tudo de uma vez, o pensamento inicial? Então, ali não existe... os cabalistas, eles descrevem de uma forma linear, né? Fase Aleph, Bet, Gimel e Dalet. Mas a criação aconteceu tudo ao mesmo tempo. Só que para nós entendermos, como o Carlos disse, a gente vai se aprofundando de pouco em pouco no discernimento, mas a gente vai aprendendo por etapas essas fases para a gente entender realmente o padrão que existe na formação do desejo. E depois a gente vai começar, inclusive, a aplicar na prática. A gente vai começar a ver o desejo, como que ele se forma, em que fase que ele está. O desejo espiritual, claro. Né? Segue aí, Carlos. Beleza. Então vamos adiante, amigos. Deixa eu fazer aqui o share para a gente continuar aqui. Então, nós já vimos então, o item 1, vamos para o item 2, né? Que é os 5 mundos, e mais a necessidade de ocultação do Criador por causa dos 5 mundos. Então, nós já vimos e lembramos, né? E nós fizemos isso várias vezes, aquele diagrama de 3 flechas, onde a gente tinha o pensamento da criação, que era de beneficiar suas criaturas, vocês se lembram, e esse era o estado inicial. O que nós estamos falando exatamente aconteceu aqui. Né? A fase, o outro... E a fase onde tem todas essas 4 fases, né, sendo que essas 3 aqui são apenas etapas, é o que acontece aqui no início do pensamento da criação. A partir daqui, esse desejo ele vai se desenvolver em muitas etapas, né, até que ele permita criar, né, um ser, né, um desejo semelhante ao Criador. Né. Esse desejo aqui ele ainda não pode corrigir a si mesmo e muito menos alcançar a adesão com o Criador, o que só vai acontecido aqui no final da correção. Depois em que esse desejo passar por todos esses 5 mundos, num desenvolvimento interno,
que é aquele diagrama, né, de acima até abaixo, o desenvolvimento aqui no nosso mundo, né, que é um estado da correção da criação, que nós estamos trabalhando aqui, até que se despertará aquele pontinho no coração e a gente vai ascender já, né, na espiritualidade. E, então, de uma forma mais detalhada, para a gente lembrar também, né, nós já vimos isso, né, já vimos isso várias vezes. Deixa eu tirar esse negócio aqui da frente. Então, nós vimos que o plano da criação era preencher a sua criação com abundância, que é prazer, né, luz, né, e também a maior abundância, né, o melhor que ele poderia dar para nós era fazer com que sua criatura fosse igual ao que ele é, com as mesmas qualidades, doação, e isso de uma forma independente, né, fazendo essa criatura ser autônoma, autossuficiente e etc. Então, como eu mencionava, isso que a gente acabou de ver na fase 1, quer dizer, o Criador e o desejo criado, né, fase Dalet, Malhut, né, esse aqui é Malhut. Malhut vai ser desenvolvido, né, ao longo de vários níveis de ocultação, iniciando numa situação onde a luz está completamente revelada, até uma situação em que o Criador está completamente em ocultação, que é a situação do nosso mundo. E isso vai acontecer nesse processo chamado de 5 mundos, que são esses níveis de ocultação. Então, nós vamos ter o primeiro mundo, que é o mundo de Adam Kadmon, o mundo de Atzilut, o mundo de Briá, de Yetzirá e de Asiá, e abaixo do mundo de Asiá, esse mundo onde os nossos, esse desejo Malhut, né, o desejo criado, nossos desejos, eles vão evoluir, como a gente já tinha visto. Eles inicialmente são desejos básicos, por moradia, alimentação, sexo, que evoluem por desejos por riqueza, bens, depois por honra, status, poder, né, e junto com conhecimento também, e finalmente eles evoluem para uns desejos pela espiritualidade quando surge aquele ponto no coração. A gente disse também que até esse momento nós tivemos esse desenvolvimento de uma forma relativamente inconsciente. Toda essa descida e essa evolução até o ponto no coração é um desenvolvimento inconsciente, né? O Criador foi nos empurrando, fazendo surgir esses desejos, né? Essas reminiscências, né? Que a gente chama de Reshimô, já vimos isso na outra aula, e até nos fazer ter contato com esse ponto no coração. E esse ponto no coração, ele nada mais vai ser do que uma parte da alma de Adão Arishon, que foi criada, adiantando um pouquinho aqui, nesse mundo, e que foi quebrada e caiu aqui no nosso mundo, e são os nossos desejos. Mas isso é o ponto número 5 da nossa aula de hoje. Não vamos adiantar. E então, a partir desse momento em que o ponto do coração se desperta, né, em nós, esse desejo puro, né, pela espiritualidade, pela importância do Criador, pela importância da doação, a gente está nesse ponto onde a criatura é completamente oposta ao Criador, não só diferente, mas oposta, mas a partir daqui para cima, nós começamos o nosso desenvolvimento de forma consciente. Aqui nós vamos ter um livre-arbítrio entre situações que vão nos revelar do lado esquerdo, nós vamos reconhecer a nossa intenção de receber para nós mesmos, né? Que nós chamamos de reconhecimento do mal, esse desejo de receber com a intenção para nós, e vamos contrabalançar ela com uma intenção de doação. E na linha do meio, que nós vamos formar entre esses dois pontos, nós vamos evoluir, né, de forma
completamente independente do criador, da doação, e independente da recepção. Nós vamos cobrir, né, esse desejo de recepção, o prazer que tem aqui, com outro tipo de prazer. Na verdade, do lado de cá nós vamos ter o Hormá, e do lado de cá nós vamos ter o Hassadim. E quando a gente cobrir o Hormá com o Hassadim, nós vamos conseguir uma intenção de doação que vai cobrir o nosso desejo de receber. E esse aqui é todo o nosso trabalho que nós fazemos para a gente se tornar uma criatura cada vez mais semelhante ao Criador e atingir o final da correção. Amigos, era isso aí. Não sei se temos perguntas. Temos alguma pergunta aí, amigos? Bom, temos algumas aqui. Tem uma do Luiz Fernando, que ele fala o seguinte: a luz que cria o vaso é uma força divina ou é o próprio divino? Bom, é o Criador, né? A luz, a força de doação. Então, essa força que nós conhecemos indiretamente só. Então, ele pergunta outra coisa aqui: o vaso é nossa individualidade ou é a coletividade humana, a alma primordial diluída em Malhut? Bom, tem outra pergunta aqui. Bom, mas acho que se os amigos quiserem elaborar um pouco mais a resposta, fiquem à vontade. Bom, amigos, tanto o Luiz Fernando quanto o Renato estão falando sobre a alma coletiva é um vaso. Isso, amigos. Todo desejo de receber é um vaso. Tá? E a alma coletiva de Adão é um vaso, e depois que ele quebra, também os pedaços são vasos. Tá? Então, todos continuam sendo receptores, porque Adão ele era receptor, e os vasos, todas as partículas da alma, as partes da alma também vão ser receptoras. Então, a nossa característica é a recepção. E como aquele gráfico que o Carlos mostrou, o nosso objetivo é voltar à situação de doação, que é estar próximo cada vez mais do Criador. Né? Então, a luz criou o vaso como se a gente fosse o contrário. Os cabalistas eles explicam que é como se fosse um selo numa cera. Então, antigamente a gente usava o selo, né, de um anel, por exemplo, o rei usava um selo e colocava na cera. O formato do vaso é o contrário da luz. Então, a luz preencheu o vaso, abriu, e aí deixou naquele formato. Então, ele é o formato contrário. Enquanto o doador, a criação, o Criador é a doação, o vaso é a recepção pura. Tá? Eu não sei se a gente dá um pulinho aí, o pessoal está perguntando sobre a alma de Adão Arishon, né, sobre Adão. Não sei se a gente pula lá para frente, depois a gente volta, ou a gente pede o pessoal para ter um pouquinho de paciência, e quando a gente chegar lá no Adão, a gente... acho que vai chegar lá vai ser bom. Chegar lá, né? Então tá bom. Bom, então vamos adiante, né? Aqui há uns pontos assim bastante importantes, né, do livro, que a gente pode tocar. Um deles é a frase de que não há coerção na espiritualidade. Né? Isso é uma coisa importante. Né? E como o Agnaldo falou agora há pouco, a sabedoria é muito ciência, né? Não tem nada assim místico, não. Aparentemente, né? Deveria ter, né? Mas não tem, não. Então, não pode haver coerção na espiritualidade, pessoal, porque como é que se alguém não desejar algo, como é que você vai... como é que pode preencher esse desejo? Como é que o Criador, como é que a luz pode preencher um desejo que não existe? Né? Então, não pode acontecer, né, do Criador preencher sem haver o que preencher. Ou seja, não pode haver luz sem Kli. Precisa ter um Kli, né, para que a luz se manifeste. Na verdade, a luz ela é onipresente. A gente vai vendo os intermediários, luz circundante, etc., como a gente já falou. Mas
ela é imperceptível. Todas as nossas sensações são no nosso desejo de receber. Tudo é em relação a nós. Então, você vê a luz do prazer, a luz de Rohmai, em relação ao Kli, né? A luz de Rassadinho, o prazer de doar, também em relação ao Kli. A luz não muda. A luz é um invariante, né? É dito na escritura, eu, o Senhor, não mudo. O que muda é a nossa percepção da luz, de acordo com a nossa qualidade do nosso desejo. Isso é exatamente o que a gente viu na percepção da realidade. Podemos até avançar para isso aí, né? Então, vamos nessa direção, né? E também o Criador precisa se ocultar. Essa ocultação, ninguém perguntou, mas por que o Criador precisa se ocultar? Por que a luz tem que se ocultar? Essa é uma pergunta... Acho que foi a primeira pergunta, Carlos, que ele fez aqui. Ah, foi? Então, ótimo. Você está respondendo de forma indireta, mas acho que foi isso que ele perguntou aí, quando ele pergunta... Então, sobre isso, a gente pode falar várias coisas. Vocês se lembram que, para criar um desejo... Ele perguntou assim, o Luiz Fernando, a luz cria o vaso, é uma força divina ou o próprio divino, né? É a ocultação, a Sintsun, né? É isso que você está respondendo para ele aí, mas de forma indireta aí, acho que é a primeira pergunta. Tá bom, então. Eu não achei a pergunta aqui, mas deixa eu continuar, então. Aí depois, Marcão, você vê se respondi mesmo, né? Então, uma coisa que acontece é que, para criar um desejo, a gente já viu, a luz tem que preencher o desejo uma vez e depois abandonar esse desejo, se evaporar. Isso é semelhante quando você vai no meu caso, por exemplo, né, num shopping e tem uma comidinha nova e tem uma moça oferecendo para você um petiscozinho de algo que você nunca comeu antes. Aí ela te dá aquele grátis, você come, é gostoso, mas ela só dá aquele pedaço, ela dá um pedacinho e tira. Se você gostou, você, com o seu desejo, vai ter que ir lá na loja e comprar mais. É para criar um desejo na gente, né? Marketing, né? Puro. Então, isso é algo importante de saber. A luz preenche uma vez e abandona o Kli, para que permaneça o desejo, a carência, né? Nós precisamos, né, dessa carência. Sem carência não há luz. E se a luz quer nos desenvolver, ela tem que criar a carência, tem que criar o Kli, né? E é importante também acrescentar que naquela fase 1, né, todo esse desejo ele foi completamente preenchido, né, dentro do vaso, e o vaso ele cabia especificamente dentro do desejo. Então, o único problema é que o desejo era muito inóbil, ele não tinha consciência de si mesmo, né? Então, todas essas fases é para criar consciência dentro do vaso. Então, isso é muito interessante. Por que ele se afasta tanto? Né? E todas essas memórias desse desejo que ele foi preenchido ficam nele, né? No interior dele. E ele vai aprendendo, ele vai conquistando esse desejo novamente, né? Então, ele vai gradualmente aprendendo, né, compreendendo todos os detalhes da criação de forma inversa. Então, o Criador dá a oportunidade da criatura, né, num estado de desenvolvimento muito avançado, a conseguir entender todos os detalhes da criação. Essa aqui é a grande beleza da coisa, né? Então, todos esses desejos, todo esse prazer que foi preenchido no vaso, ele foi, como o Carlos disse, né, como uma prova, né, uma amostra grátis ali. Então, mas, na verdade, o vaso, ele já teve a experiência desse desejo um dia. Então, está dentro dele. Então, toda a abundância, ele já absorveu isso uma hora, né? Então, é interessante isso, né? Porque isso vai acontecendo várias vezes, né? A gente tem memórias disso na nossa vida, né? De receber uma coisa, de provar uma coisa e aquela memória ficar... Inclusive até memória afetiva, né? Que você às vezes tem a lembrança da comida da avó, né? Então tu vai na casa da avó e aquele desejo ele lembra toda uma miríade de outros acontecimentos. Isso é bem interessante pensar dessa forma. Então, outra razão para a necessidade da ocultação, né, do Criador, né, esse processo dos 5 mundos,
é que se o Criador se revelasse, o criado se anularia perante ele. Né? Assim, o exemplo que é usado muito é como se fosse uma vela na frente de uma tocha. Então, uma vela na frente de uma tocha, ela se anula completamente, perde a sua existência dentro da chama, né? De uma chama maior. Né? E então, essa necessidade de ocultação é uma coisa semelhante no nosso mundo a um pai, né? Que para não sufocar o filho, deixar ele crescer, ele tem que se afastar, né? Diante de alguns limites, né? Para que o filho possa se desenvolver de forma autônoma, autossuficiente, independente, etc. Né? E outra questão para ocultação também é que um prazer, né, da luz do Criador é um prazer absurdo, que se a gente percebesse, a gente não iria conseguir ter intenção de doar. A gente ia querer receber ele para nós mesmos, que ia ser um prazer tão extraordinário que a gente não ia ter intenção ou força, né, de não receber para nós mesmos. Então, o Criador também tem que se ocultar por essa razão. Então, a estratégia que o Criador usou vai ser aquela de pegar esse desejo, a gente vai ver logo adiante, e quebrar em várias pequenas partes, né, desejos palatáveis com os quais a gente pode lidar, né, não com o desejo criado realmente, não com a alma de Adão Arishon inteira. Né? Bom, vamos adiante, amigos. Vamos aqui para o próximo slide. Esse aqui. Que é o item número 3, né? Que o mundo é uma imagem interior, né? Então, já respondo aqui uma pergunta. Eu vou até botar, porque eu tinha feito um slide aqui, ó, que tudo está dentro da gente. Onde é que se encontram esses mundos espirituais? É uma pergunta da apostila. Eles se encontram todos eles dentro da pessoa. Tudo está dentro da pessoa. Né? E esses níveis de ocultação, leia-se mundos, são níveis, né, diferentes do desejo corrigido, com a intenção de doar. E respondendo a uma pergunta aí que eu li assim, nessa correção desse desejo, mantendo ele como um desejo de receber, mas colocando sobre ele essa intenção de doar, né, que a gente vai subir passo a passo essa escada aí dos mundos espirituais. Aliás, o nome do Baal Hassulam é por causa disso, né? É o método da escada, que Hassulam significa escada, é o método da escada, é o método passo a passo, né? E a gente não pode se esquecer, só para vocês se lembrarem, de que tudo está do lado de dentro da gente. Vocês lembram esse desenho, né, que nós vimos tantas vezes, né? Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Nós vimos tantas vezes, vou botar uma cor aqui diferente. Nós vimos tantas vezes de que a gente imagina que essa caixa sou eu, né, e toda a percepção do que a gente acha que está lá fora está dentro do nosso cérebro, e tudo que a gente acha, na metáfora, por exemplo, da luz, né, uma velhinha aqui, ó, ela, na verdade, aparece para nós, no nosso córtex visual, lá atrás do cérebro, e lá dentro, na verdade, não tem luz nenhuma, não existe luz no interior do cérebro, porque é tudo escuro. Então, isso aqui é uma percepção da realidade, que é o que a gente sente dentro de nós. Por isso é que dito que todos os mundos estão dentro do homem, que não existe outra coisa a não ser o Criador e a criatura. E esse desejo de receber, na verdade. Que, na verdade, lá fora, essa realidade superior, né, é o Criador e, por enquanto, e nem está bem lá fora, não. Mas deixa isso para um outro momento. Mas vocês vão se lembrar, quando a gente estudou percepção da realidade, não é isso? Que foi em função do nosso processamento interno, basicamente da nossa
do nosso desejo de receber, que normalmente é egoísta, é com a intenção de receber, a gente distorce as percepções que nos são dadas e a gente tem uma imagem quebrada do mundo. E que o mundo já é perfeito, já está tudo certo. Nós é que somos quebrados. Então, quando a gente vê alguma coisa quebrada, do lado que a gente acha que é do lado de fora, porque isso aqui é como se fosse um espelho, né? Nós estamos vendo dentro do cérebro, mas a gente especula como se estivesse lá fora, como se fosse lá fora. Na verdade, é em função das nossas, é uma oportunidade de correção das nossas qualidades internas, especificamente a intenção de doação para a gente ter sintonia e equivalência de forma. Sintonia e equivalência de forma com o que está lá fora, com a realidade superior. Hoje a gente tem uma lente deformada, um filtro deformado, um processamento deformado. Certo? Bom, vamos ver um vídeo. Vamos ver um vídeo? Quer dizer, antes os amigos quiserem comentar alguma coisa, vamos ver o vídeo direto? É um vídeo de 1 minuto. Vamos comentar depois do vídeo, então. Deixa eu fazer aqui o share do vídeo. Deixa eu ver aqui. Aqui. Espera aí que eu já vou botar o vídeo. Não sei se está o vídeo certo. É esse aqui. 60 segundos sobre Kabbalah. E desta vez, Estão o ouvindo? geral e o individual são iguais. Se pegarmos, por exemplo, um homem, uma ovelha e uma árvore, descobriremos que a menor célula do Ô, homem Carlos, eu acho que ele tá fora de centro. é do homem. E a menor célula da ovelha contém toda a informação genética da ovelha. E a menor célula da árvore contém toda a informação genética da árvore. Isso também vale para os seres humanos e os reinos animal, vegetal e mineral. Se tomarmos, por exemplo, um trecho do litoral e aumentarmos com uma lupa uma pequena parte dele, descobriremos que a forma da pequena parte é muito parecida com todo o litoral. Na Kabbalah, essa lei é chamada de o individual e o geral são iguais, porque essa pequena parte é de fato igual ao geral. Exatamente da mesma forma, podemos observar a humanidade. Descobriremos então que dentro de cada indivíduo encontra-se toda a humanidade e que toda a humanidade está incluída dentro dele. Assim como o indivíduo deve ter um relacionamento verdadeiro para com toda a humanidade e chegar ao estágio de doar e amar, também a humanidade em geral deve descobrir esse relacionamento entre todos os indivíduos. O fim. Então, amigos, isso aí nos leva à segunda parte da aula, né, que é a alma de Adam Arishon. Então, eu vou mostrar aqui esse... Que vídeo, hein, Carlos? Perfeito, hein? Muito bonito. É, né? Vamos mostrar aqui exatamente essa pergunta, né, que está no nosso livro, na apostila. Ela é bem interessante, né? O que significa essa alma do primeiro homem? Ela é exatamente esse estado perfeito, né? Esse estado corrigido, aonde todos os nossos pontos no coração, né, todos os nossos desejos corrigidos estão conectados juntos, como um só corpo, né, em conexões já corrigidas, né, de doação e de amor. E isso é o que realmente foi criado. Então, a gente vai ver que isso foi criado no mundo de Atzilut, que a gente vai ver no próximo slide, mas faz referência, né, a gente vai dar uma paradinha para a gente comentar, a esse vídeo que nós vimos, aonde vocês veem que
dentro dessa alma comum, desse coração grande, existem muitas pessoas. E dentro de cada pessoa em particular, né, dentro de um eu aqui dentro, existem também todos. Então, essa é a ideia da conexão, né? O todo em tudo, né? O tudo em todos, né? O Criador é dito, né? É o todo de tudo. Então, essa ideia, ela é dita, né, numa frase típica, que o geral e o particular são iguais, né? Aquela estrutura das 4 fases, como o Aguinaldo disse, a estrutura de Havaya, né, ela é um modelo básico, né, que preenche toda a criação. Cada elemento dentro da criação é construído, né, a partir dessas 4 fases. Por isso a gente, né, as mencionou. Isso nos dá também uma percepção da realidade, né, como a gente viu no vídeo, ele mencionou fractais, né, quando ele botou aquela lente, né, de que o formato de uma costa, né, no mar, né, uma costa no mar é o mesmo, seja lá com qual detalhe você tenha. Isso é conhecido, né, como fractais, né? Ou seja, você tem sempre no detalhe de uma parte o mesmo todo, a mesma configuração que você tinha numa parte maior, você tem na menor. Assim como a gente também dá o exemplo do holograma, né, onde uma pequena parte do holograma contém também o todo, né? A gente já deu esse exemplo, se a gente pegar uma fotografia linear, né, de um holograma, quebrar um pedacinho, naquele pedacinho a gente vê a figura que estava na figura inteira. E se a gente quebrar de novo, continua vendo. Isso é um exemplo, assim, né, no mundo físico, né, de que o geral e o particular são iguais. Bom, amigos, vamos comentar e vamos responder aí as dúvidas. Vocês que estão aí monitorando aí as perguntas. Aguinaldo, quer responder alguma coisa? Eu vou só pegar uma que um pouquinho antes ali, acho que é o Leonan, ele perguntando sobre estar consciente após o desenvolvimento do ponto no coração. Isso, Leonan. Para a espiritualidade, você só é considerado consciente quando você começa a fazer a pergunta: qual o sentido da vida? O que eu estou fazendo aqui? Para que serve tudo isso que eu estou vivendo? Né? Quem está gerenciando tudo? Esse é o ponto no coração. Antes disso, a gente é considerado no nível animal, a gente vive em constante contato com a natureza, a gente não faz pergunta nenhuma e a gente vive muito bem, por sinal, só que não tem noção do que a gente está fazendo aqui. E aí surgiu essa pergunta, é o ponto no coração que vai buscar a unidade. Assim como o amigo perguntou, como que a gente faz para subir níveis? Vamos voltar a começar a fazer conexões com as pessoas, com os amigos, em vez de se distanciar, que é a regra que o egoísmo pede, né? O egoísmo vai sempre falando: vou me afastar aqui, que é melhor, vou morar sozinho, e isso aí faz parte de um crescimento do egoísmo. E a gente vai voltar para a situação original, que é unir amor, unidade, conexão, e esse é um trabalhinho de escada, né? Segue aí, Carlos. Tem uma pergunta aqui que é legal. Eu acho que ele comentou sobre esse lance de como que eu faço para subir os níveis. Eu posso compartilhar uma imagem rapidinho? 2 segundos. Vou compartilhar aqui rapidinho. É uma imagem que talvez deixe isso bem claro, né? Bem legal que teve uma outra pergunta também sobre morte, né, e tal. Então, o nosso professor ele fala aqui o seguinte, né? O desejo de receber, né, com a intenção de doar é a vida, né, e com a intenção de receber é a morte. E a única intenção do desejo, né, de nós nos vestirmos nesse corpo é para que nós consigamos atingir a espiritualidade. Então, esse corpo, essa capa que nos veste, essa capa proteica, né, toda essa quantidade de elementos, né, que desejam coisas, eles só servem para que nós possamos atingir essa espiritualidade, e essa espiritualidade ela está acima do corpo. Então, na verdade, quando você morre,
né? O que sobra de você é o que você atingiu dentro desse desejo de receber, né? E o que a Kabbalah também nos diz é que nós podemos reencarnar várias vezes dentro dessa própria vida, né? E que a espiritualidade só se alcança dentro desse mundo, né? Então, aproveitem, né, o desejo de receber nesse mundo para atingirem o máximo de espiritualidade que vocês puderem, né? Então, falaram sobre a questão do atingimento, né? Então, tem um esquema aqui bem legal, vou tentar ser bem rápido, tem bastante coisa para se ver aqui. Então, antes do ponto no coração, nós temos nossas tendências inatas, né? Enfim, tudo que a gente viu na aula passada, né? Aqueles 4 fatores que conduzem o indivíduo até o ponto no coração, né? Então, ele é conduzido completamente pelo desejo de receber, né? Com as rédeas do prazer e da dor, né? O Criador, ele vai movendo a gente por essas rédeas de prazer e dor, e nossa escala de valores são impostas imposta, né, pela sociedade de bom e ruim, né? Então, muito pouco nós temos essa escala de bom e ruim. Então, isso vem, muito introjetado pela cidade, né, por essas esferas sociais que vão pressionando as nossas decisões, e agimos também pelo máximo prazer e mínimo esforço. Depois do ponto no coração, isso fica um pouco diferente. A equação muda. Você já tem essa questão da escolha. Então, você já tem a opção de começar a jogar uma luz nesse desejo por si só, né? Você já consegue analisar esse desejo com mais propriedade que você tinha antes, né? Como o Aguinaldo falou, quando surge o ponto no coração, são essas perguntas existenciais, né? De onde eu vim, né? Para onde eu vou? Então, isso já é um germe dessa ascensão espiritual. E esse ponto no coração, ele vai abrir um vazio para novos valores, né? Um ponto vazio que você vai preenchendo com qualidades do Criador, com qualidades espirituais, né? Isso vai mudando os seus valores, e esses valores da sociedade já não são tão legais assim para você. E outra coisa interessante é porque, por exemplo, como nós vimos ali nas 4 fases da luz direta, então a luz, ela forjou completamente o vaso. Então, se a luz forjou o vaso, é a luz que vai corrigir. Então, essa nossa comunicação com a luz, ela vai ficando cada vez mais íntima. É como se você conhecesse uma pessoa, e a cada contato que você tem com ela, né, você vai conhecendo ela muito mais. A princípio, quem nunca conheceu uma pessoa que à primeira vista pareceu horrível, né? Eu não gostei dessa pessoa, e depois de alguns contatos você vai, né, vendo as qualidades daquela pessoa, e até que ele não é tão ruim assim, né? É claro que eu botei isso numa escala bem pequena, falando de relações pessoais, né? Então, quando se trata do Criador, é o total, é a onipresença, né? Então, a luz, ela permeia todos os espaços, ela preenche todos os espaços, né? Então, o que acontece é que o nosso vaso, ele ainda não está preparado para receber essa quantidade de luz. Então, ela precisa se direcionar como uma antena, né? Você vai e direciona essa antena de acordo com a relação que você estabelece com outras pessoas dentro do grupo. De acordo com a quantidade de conexões que você vai adquirindo, né, depois desse ponto no coração, você tem esse livre-arbítrio de começar a se conectar. Então, a partir do momento que você começa a se conectar, você começa a perceber esses problemas e interagir com a luz para que ela possa corrigir, né? Como assim como levar um carro no mecânico, né? Você não vai levar o carro no açougueiro, você vai levar o teu carro no mecânico, que ele entende o que ele está fazendo. Então, a mesma coisa com vaso. Você não vai levar o vaso, né, para o mecânico, você vai levar para o Criador, porque foi ele que forjou o vaso, então você vai ter que direcionar a ele, né? E nessa conexão nós podemos subir esses 125 graus, que depois vocês vão entender de onde vem esse valor aqui, né? Então, por exemplo, dentro está mais um pouco acima, depois do ponto no coração você tem esse direito de escolher entre materialidade e espiritualidade, claro, entendendo, né, discriminando todas as qualidades materiais e todas as espirituais, né, com o acúmulo. Então, você, a partir do momento que você decide entrar no mundo espiritual, você vai acumulando um monte de mentiras, né? Quando essas mentiras elas se tornam críticas, aí você fala, cara, até agora eu vivi uma grande mentira. Então, só a partir do momento que você acumula uma quantidade de mentiras é que você começa a substituir por essas qualidades espirituais que a Kabbalah, ela denomina como verdadeiras, né? Então, show. Então, você tem essa oportunidade também de escolher um ambiente para formar esse grande desejo pela espiritualidade, né?
Então, é bem semelhante a você querer formar, sei lá, eu quero montar uma grande empresa de tecnologia. Então, você vai ter que montar um grande time. Né? Eu vou ter que ter um cara especialista em tecnologia da informação, eu vou ter que ter um cara especialista em design, eu vou ter que ter um cara especialista em logística, né? Enfim, tem todas as características, né? Você vai ter que ter pessoas especializadas em cada tópico ali para que se forme uma grande, né, organização, para que você consiga, né, colocar essa grande empresa para frente, né? Então, a espiritualidade quer dizer, numa instância superior, né, mas de forma análoga, a gente pode pegar esse desejo pela espiritualidade. Então, quanto mais pontos no coração nós tivermos, mais essa entidade, essa instituição espiritual, ela vai funcionar, ela vai se conformar de acordo com essas qualidades espirituais. Então, maior vai ser sua antena, maior vai ser sua percepção do mundo espiritual, porque cada um de nós, cada uma dessas centelhas espirituais, cada um desses desejos únicos, eles trazem uma parte única da espiritualidade, né? Não existe um ponto no coração igual ao outro, então cada um traz uma sequência de potencialidades que elas somadas, né, e unidas da forma correta, ela consegue desenhar o Criador, né? É como se você tivesse uma mão, o teu desejo de receber fosse uma mão, né, e o desejo de doar fosse outra. Então vai escrevendo, né? Então é como se essas duas forças começassem a escrever ali a imagem do Criador, né? A forma do que disse, né, para não formar nenhum tipo de imagem, mas essa construção do Criador dentro de nós, ela vai ficando cada vez mais precisa, né? Isso não tem uma forma, o Criador não tem uma forma, não tem uma foto, né? Ele é um mecanismo entre nós, né? Então, nós descobrimos o Criador entre nós. Então, cada degrau que a gente corrige nesse desejo de receber, a gente vai subindo ali uma escadinha. Então, só para tentar ser mais rápido possível aqui, né? Então, depois do desejo de receber, né? Depois desse desejo compulsivo, de desenvolvimento compulsivo, nós estamos aqui, ó, né? Aqui, ó. Perguntaram aí onde é que a gente está. Né? Então, a gente tem esse desejo de receber aqui, né? O ponto no coração, a gente foi empurrado pelo desejo de receber, né, pelo Criador, sem livre-arbítrio nenhum. Então a gente está nessa fase aqui, ó, né, adquirindo conhecimento, depois tem uma fase de compreensão e depois tem a fase de alcance. Então a Kabbalah, a gente não tem que coagir ninguém. A pessoa vem aqui, ela conhece, ela compreende e alcança. Se ela não alcançar e não conseguir alcançar, ela pode tentar descobrir isso em qualquer outro tipo de filosofia, mas o que a gente diz é o que ele vai voltar para cá, porque é um método experimental e é uma coisa sem dogmas, sem nenhum tipo de enganação. É bem interessante porque a Kabbalah ela é prática, ela é experimental e você experimenta realmente isso na pele mesmo, né? Então, o que difere a Kabbalah, isso, claro, não exclui nem você seguir a sua crença, né? Cada um de nós continuamos seguindo as nossas crenças, né? Fazendo todas as práticas que são convenientes às religiões e paralelamente, vamos estudando a Kabbalah. Então, esses níveis são assim, né? Você vai de um nível, você conhece aquilo, você adquire conhecimento, você compreende aquilo e você alcança. A partir desse alcance, a parte vai para um próximo nível zerado, né? Você zera aquilo ali e você tem um novo vazio. Aí você vai de novo, você vai adquirir conhecimento, compreensão, alcance, aí parte para um novo nível zero. Né? Então, na verdade, quando você está nesse nível aqui, você não faz a mínima ideia desse próximo nível aqui. Né? Você só tem uma carência por esse aqui, né? Então só juntos, né? Só nessa comunhão, nessa correta relação dos desejos entre as pessoas que a gente vai conseguir ter esse alcance, né? E o alcance é na terceira fase desse curso, que é bem específico para essa prática, para esse experimento, né? Para esse como se fosse, não sei se todo mundo tem intimidade com esse termo, né? Tarar a balança, né? Tarar a balança é zerar a balança. Então, é no grupo que a gente zera a balança e consegue mensurar esses alcances e conseguir ali, de alguma forma, trabalhar com o nosso desejo. Toninho, posso dar um adendo aqui? Opa, claro. Eu quero... Não, você falou sobre o alcance, né? O Baal Solan, ele escreve sobre isso aí, né? Ele fala que você tem que ir na Kabbalah, você trabalha e você alcança, né? E se alguém disser para você que você trabalhou e você não alcançou, você não deve acreditar.
né? Porque é um trabalho de realização e atingimento, né? Então, a pessoa que trabalha realmente nessa questão aí da percepção da realidade entre a doação e a recepção, ela consegue alcançar quando ela forma a linha do meio. Uma coisa que vocês tocaram também lá no começo, lá sobre essa questão você acabou de falar agora também da questão da religião. É bom lembrar também que e tem pessoas também na Kabbalah que elas não seguem religião, né? Elas, assim, tem pessoas que seguem religião, estudam Kabbalah, normal, seguem suas vidas normais. E tem as outras pessoas também que o caso, elas não seguem nenhuma religião, elas seguem só a Kabbalah, né? Ela consegue ter essa percepção, né? Acho que a Kabbalah, ela dá esse feedback para você conseguir enxergar o quadro total, né? A totalidade, assim, com um pano de fundo, né? E faz você, assim, olhar para o quadro e poder escolher. E é justamente o que a gente está falando, né? São os experimentos, né? Você acabou de falar aí. São esses experimentos. E o atingimento. Eu alcanço, eu trabalho, eu alcanço. É isso que eu queria falar aí para concluir, ajudar nesse raciocínio aí. Muito bom. Bom, amigos, vamos em frente, então. Tem ainda algumas coisas que a gente queria mostrar, né? Vamos mostrar a alma de Adama Rishon, né? Ela é construída aqui nesse nível de ocultação chamado mundo de Atzilut, e ela é construída, né, pelo Criador nesse sistema com pontos em alta conexão, em doação e amor. Ou seja, é uma estrutura similar à estrutura da doação, onde nós temos desejo de receber, doando entre si, conectados, né, em doação. E isso é a similaridade do Criador, porque é doação também. Então, nós vamos ver um vídeo onde isso aqui, por exemplo, é como se fosse uma pedra e o Criador é a montanha. A pedra tem a mesma estrutura da montanha. Vamos ouvir esse vídeo. Vou colocar ele aqui rapidamente. A origem da alma é o título. 60 segundos sobre Kabbalah. E dessa vez, Opa, a origem primeiro da deixa eu alma. preparar aqui. Eu tenho que... Sessenta segundos sobre Kabbalah. E dessa vez, a origem da alma. A alma é uma parte da divindade superior, como a pedra é uma parte da montanha. A montanha expressa o todo e a pedra expressa uma parte. Mas não existe diferença entre a essência da montanha e a essência da pedra. O mesmo acontece com a alma e a divindade. A divindade expressa o todo e a alma, desde o princípio, é parte da divindade. E mesmo depois que a alma se separou da divindade, a essência de ambas, divindade e alma, permaneceram iguais. Então, amigos, a nossa tarefa, né, nosso trabalho aqui no mundo, nosso trabalho, né, nossa missão é comum, é entre nós. Né? Eu não vou me salvar sozinho, vou me levar sozinho. Porque o Criador para nós, é essa estrutura conectada. Então, para nós, o que nós vemos, vocês lembram que a essência, não se fala da essência. Né? O que para nós vemos o Criador como uma estrutura altamente conectada em forma de doação. E nós, ao simularmos essa conexão, né, em doação entre nós, aqui no nosso mundo, a gente, por similaridade de forma, a gente revela o mundo superior, revela o Criador, revela essa estrutura de alma única, que ela já é conectada, assim
como nós nos conectaríamos aqui nesse mundo, né? Quando a gente reúne todos os pontos no coração, essas centelhas, numa só alma, né? E a gente faz isso estudando exatamente a separação. Vamos um pouco adiante para a gente ir aqui para o ponto 5, nós estamos com, né, um pouquinho de tempo, e vamos responder essa pergunta. Por que a alma de Adama Rishon quebrou? Foi simplesmente para dar a nós a oportunidade da gente conectar de volta, para a gente criar esse estado corrigido novamente. Não tem, para falar simplesmente, é só isso, né? Para a gente fazer isso de forma independente, né? Fazendo por nós mesmos. Então, a situação que a gente tem, né, indo aqui bem rapidamente, é a situação em que essa alma, vou pegar aqui minha caneta para poder escrever, é que essa alma de Adama Rishon, criada aqui no nível do mundo de Atzilut, ela era toda interconectada, né, como a gente viu, em vários pontos, né, do coração, todos eles altamente interconectada, formando, portanto, um grande desejo, vamos dizer assim, né, altamente conectado. E a estratégia do Criador foi pegar esse grande desejo e quebrar em partes pequenas, por várias razões, né? Primeiro, porque nós não teríamos intenção suficiente de tratar um desejo grande demais. Se o desejo fosse muito grande, a gente ia querer receber o prazer para nós mesmos. Então, é dito que ele quebrou, né, essa alma numa miríade, né, um número simbólico aqui, 600 mil, de almas pequenas, quebradas, pontos no coração, que caíram nos mundos inferiores, caíram no mundo de Beriado, de Etzirá e no mundo de Asiá, e caíram também aqui no nosso mundo. Então, de maneira rápida, eu quero mostrar para vocês um terceiro vídeo muito interessante, que fala sobre isso. Fala sobre a possibilidade, aliás, cliquei no vídeo 60 segundos sobre Kabbalah. Que fala sobre a possibilidade, a oportunidade que nós, entre nós, temos, né, de, ao ver o outro separado de mim mesmo, como próximo, eu vou ter uma chance de trabalhar. Vamos ver esse vídeo. 60 segundos sobre Kabbalah. E desta vez, o que o outro me dá. O Criador é o doador. E a criatura é quem recebe. Então surge a pergunta: como a criatura pode doar como Criador, visto que ela só sabe receber do Criador? Na verdade, se apenas uma única criatura tivesse sido criada no mundo e dentro dela estivesse todos os desejos que ela sente, ela estaria sempre trabalhando para satisfazer seus próprios desejos. Exatamente por isso foram criados os outros. Agora, esses mesmos desejos não são sentidos só por uma criatura, mas eu sinto que existem desejos em mim e que também existem desejos fora de mim. Na medida que eu tomo os desejos que estão fora de mim e começo a satisfazê-los, eu me transformo em doador como o Criador. Porque não estou satisfazendo a mim, mas satisfazendo os outros. O fim. Então, amigos, vocês percebem, se a gente tivesse dentro dessa estrutura, né, que nós desenhamos, né, do Adam Arishon, né, melhor, essa outra figura anterior, altamente conectada, nós estaríamos com todos os desejos dentro de nós mesmos. Se a gente fosse doar, nós estaríamos doando para nós mesmos, isso seria receber. Então, o fato da gente ter desejos que são percebidos fora de nós, o Criador nos deu essa sensação, eu e o mundo, eu e o próximo, exatamente o fato de haver um próximo, um outro fora de mim,
isso nos dá a chance de exercer a oportunidade da doação. Então, essa é uma razão para ter havido a quebra, né? Essa quebra, né, ela é simbolizada na nossa cultura como o pecado da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Essa queda essa quebra das almas é a queda, né, do paraíso, né, de Adão. E isso a gente vai ver com algum detalhe no curso intermediário, né, a posteriori. Nesse momento a gente só menciona. E então, para finalizar, uma última coisa importante, que é a implementação do plano da criação, né, de acima até abaixo, nosso item 6, a gente mostra essa figura, e que é exatamente o que a gente vem vendo, né? Que é o diagrama das 3 flechas, desde as 4 fases que nós mencionamos hoje, e do pensamento da criação, que é beneficiar as criaturas. O Criador se ocultou, né, através de 5 mundos, Adama Kadmon, Atzilut, Briah, Yetzirah e Asiá, sendo que na saída dos mundos foi criada a alma de Adama Rishon, ao nível do mundo de Atzilut. Tudo isso a gente vai ver em detalhe no curso intermediário, né? Repito mais uma vez. E esse desenvolvimento de acima até abaixo nos trouxe até ao nosso mundo com desejos, né, quebrados, pontos no coração, milhares, milhões, bilhões de pontos no coração, pedacinhos dessa alma única quebrada, cujo papel nosso é, com o nosso ponto do coração, juntar com outros pontos do coração e montar, vou desenhar aqui maiorzinho, montar uma estrutura conectada entre nós, conectada em amor e doação, toda conectada, completamente conectada, uns com os outros com os uns, etc. Ao montar essa estrutura e essa rede é onde o Criador se revela, no amor e na conexão correta, com a intenção de doação entre nós. E com isso, com esse trabalho que é feito, por exemplo, nós vamos ver isso no grupo jovem, depois do intermediário, a terceira fase, montada uma dezena, onde 10 amigos, por exemplo, que representam esses 10 pontos no coração, se conectam entre si e montam essa estrutura, e com a ajuda do estudo, dos livros, com a ajuda do nosso professor, do Rav, que orienta, e com a ajuda do grupo, que a gente chama de grupo, nós vamos eliciar a luz que reforma. A luz é que nos corrige. É dito, né, ninguém tira a si mesmo da prisão. Né, nós não podemos, né, nos salvar por nós mesmos. Nós temos a luz que reforma. O nosso papel é fazer o esforço, é tentar, né, criar a carência. Criando a carência, existe um vaso, e esse vaso pode coletar um tanto da abundância que o Criador quer nos dar. De acordo com o tamanho do vaso, a gente coleta uma parte da abundância. Vai ficar luz do lado de fora? Sim. Mas aí a gente vai aumentando o nosso vaso. Nós vamos aumentando o nosso vaso. Com 10 amigos, a gente já constrói um vaso grande. E assim a gente vai recolhendo, né, mais luz, e a gente vai subindo num trabalho, como a gente mencionou, daquele reconhecimento do mal na esquerda, cobertura com a importância do que a gente dá ao Criador e à espiritualidade, e nesse trabalho a gente constrói a linha do meio, e tudo isso a gente vai ver na prática na terceira fase, chamada Grupo Jovem. Bom, amigos, isso era o que a gente precisava mostrar, né, da aula para vocês. E aí, amigos, quer comentar alguma coisa? Rinaldo, Tuninho.
Amigos, eu só vou comentar sobre uma pergunta sobre reencarnação, dois comentários sobre reencarnação. A reencarnação na Kabbalah não é a reencarnação religiosa, amigo. E a gente, às vezes, você pode falar friamente sobre reencarnação, vai ser totalmente diferente do espiritismo ou de outras religiões. Então, não é assunto, assim, desse momento, e aí, às vezes, pode chocar. É uma coisa bem fria. Nós não reencarnamos num desejo. Por exemplo, eu sou um desejo, eu nem mereço estar aqui. Imagina só eu reencarnar. Então, se eu sou parte de um desejo, por que eu reencarnaria? Né? Então, às vezes, isso aí pode atrapalhar, às vezes, a confundir. Mas, de pouco em pouco, a gente vai aprendendo na Kabbalah o que realmente significa reencarnação. A gente pode reencarnar um desejo, inclusive, na mesma vida. Não precisar morrer e nascer de novo, como é na religião. Né? Então, não vamos confundir por enquanto, só vamos trabalhar com o tema e depois vai sendo esclarecido de pouco em pouco. Segue aí, Carlos. Bom, nós hoje nos atrasamos um pouco, como a gente diz, né? A aula era um pouco grande, né? Nem respondemos todas as perguntas. Né? Eu até sugeria, dessa vez, eu acho que tem várias perguntas, né? Não respondidas, né, Toninho? E a gente pode, eu já copiei aqui, salvei as perguntas, a gente pode talvez, sei lá, respondê-las, se os amigos quiserem replicá-las lá no Facebook, né? A gente responder explicitamente, né, Toninho? Vamos botar um fogo lá no Facebook. Então, vamos fazer lá o Facebook funcionar, né? Bom, amigos, então, nós chegamos aqui ao fim e os amigos aí quiserem se despedir, Marcião, Toninho, Guinaldo. Isso aí, amigos. Vamos continuar estudando aí. Juntos. Tamo juntos aí. Foi muito, muito legal a aula de hoje, hein? Grandes amigos, vamos juntos. Só agradeço mesmo aí todos esses pontos no coração, esses anseios pela espiritualidade, né? Para a gente formar aí um vaso, né, enorme para podermos aí receber essa luz que o Criador quer nos dar. Né? É isso aí. Só agradeço mesmo. Oxalá os amigos continuem mantendo aí viva a carência, né, de vocês aí, que é só o desejo mesmo que vai funcionando aí, levando a gente para frente. Amigos, uma boa noite então, até semana que vem. A aula da semana que vem não há nada além do Criador, só existe Ele e o desejo de receber. É uma aula bem impactante. É isso aí, amigos. Errai. Toninho, tem